tido a oportunidade de tratar dele pontualmente. Então chegou o momento de nós muito claramente falar sobre o que é esse negócio de temor de homens que tanto se fala, não é? Então hoje nós vamos entender isso um pouquinho melhor ainda. Eu vou começar com uma historinha interessante. 5 homens de uma cidade pequena receberam um trote dizendo: eles sabem o que você fez, saia imediatamente da cidade. E dos 5 que receberam esse trote à noite, 4 deles haviam deixado a cidade pela manhã. Só que era um trote, ninguém sabia se eles tinham feito qualquer coisa, mas avisaram: olha, o pessoal já está sabendo o que você fez, se eu fosse você eu saía da cidade. Foi um trote. E dos 5, 4 tinham deixado a cidade. A razão pela qual nós nos deixamos controlar pelas pessoas, ou pela razão pela qual eles se deixaram controlar pelas pessoas, porque suas consciências o condenavam. Uma consciência limpa é uma grande bênção e um meio de começar a erradicar o temor das outras pessoas. Mas uma consciência pesada, por outro lado, é a abertura para o temor de homens. E uma das questões predominantes na Bíblia é essa que você lê aí em Provérbios, e vai ter, por exemplo, um outro salmo que vai falar disso, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E um outro provérbio que vai dizer que o justo é intrépido como o leão, mas o ímpio se foge da própria sombra. Então, a pergunta é: a quem você irá temer? Uma outra forma de perguntar sobre o seu temor é perguntar de quem você mais precisa, de quem ou o que você mais precisa. Você é controlado pelo quê? O que te controla? Lembre-se de que os nossos medos nos controlam. E isso é importante para nós termos consciência do nosso temor e saber quem ou o que nós realmente tememos. Então, antes de eu fazer a pergunta, como uma aula, eu vou ajudar vocês na resposta. Mas normalmente no aconselhamento, essa não é uma resposta que eu dou. Eu pergunto até que a pessoa diga o que ela mais teme, qual é o seu maior medo. Uma ocasião, eu aconselhava uma senhora e perguntei qual era o maior medo dela. E ela disse: meu maior medo é perder meu marido. O marido morra. E eu disse que, confrontei ela abrindo esse texto de Provérbios e falei: o seu maior medo devia ser o Senhor. Ela falou: não, meu maior medo é o Senhor, mas também morro de medo que meu marido morra. Eu falei: esse é o problema. A gente aprendeu a viver uma religião de 2 canoas, onde eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, mas o que eu morro de medo mesmo é que meu marido morra. Então, quando a gente encara o temor de homens, a gente está realmente encarando a quem nós realmente tememos. O fato lamentável de se descobrir é que nós não tememos a Deus assim como nós achamos que tememos. Nós temos mais medo de outras coisas, de outras circunstâncias, do que de Deus. Então nós vamos começar com um exercício que não precisa demorar muito. Quero que você pare um instantinho aí e pense no que você mais teme. Não é para levantar a mão e dizer assim: eu sei, não é Deus, hein? Mas o que você mais teme? Veja, eu sei que você deve estar pensando assim: mas se a resposta é Deus, então o que eu mais temo é Deus, não é? Não, eu quero que você seja verdadeiro. Para te ajudar, eu vou dizer o seguinte: o que eu mais temo não é Deus. Minha luta é para temê-lo mais do que as coisas que eu mais temo. E como o meu coração não é uma fábrica qualquer de ídolos, é uma fábrica automobilística, saem sérios ídolos. Eu não tenho só um temor falso, tenho vários. Eu queria que você rapidamente sondasse o seu coração e trouxesse para a ponta da língua, sem deixar cair para fora, o que é que você mais tem medo nessa vida. Não é para falar, calma, porque isso seria se expor, não é para falar, calma, segura, vem aqui, ó, não fala,
Não fala, não quero que o pessoal descubra. O ideal seria que nós todos temêssemos ao Senhor. Mas o que fariam 4 pessoas fugirem de casa porque descobriram o que elas fizeram? Pode não ser nada, mas pode ser tudo. Eles não podem não ter feito nada grave. Mas o fato é que o temor é tão grande que a gente considera até a morte. Talvez o seu grande medo seja de morrer. A coisa que eu mais temo nessa vida é morrer. Vá pensando, o que você mais teme? E às vezes a coisa é tão grave que a gente preferia morrer a encarar o nosso maior medo. Brincando, para mostrar um pouco disso, eu levei uma vez um casal para passar em aconselhamento com o reverendo Vadislau. E ele ilustrou isso de uma maneira muito interessante, porque ele chegou lá, a gente tinha combinado o horário, e ele não pôde nos atender no horário que tinha esquecido. Só tinha um problema, a gente só tinha rodado 500 quilômetros para encontrar com ele. Então nós já estávamos há mais de 5 horas na estrada para nos encontrar com ele e tinha esquecido o nosso horário. No final ele deu um jeito e nos atendeu. E aí, vamos mostrar um pouquinho da dinâmica do casal. Ele usou essa situação para ilustrar, dizendo: seria preferível que vocês, no caminho ou chegando aqui, abrissem um jornal e descobrissem que o Vadislau tinha morrido num acidente, do que chegando aqui descobrirem que eu tinha esquecido o horário. Há coisas que a gente teme mais do que a morte. Eu prefiro morrer a passar pelo vexame de ter esquecido, porque ele teve que dar um sangue, esconder algum aconselhado lá que estava passando por aconselhamento da gente, porque era confidencial, não podia saber e tal, ficou com a situação. Então, a Bíblia é rica na descrição deste assunto. E um desses versos que eu quero trabalhar, a gente abriu a questão com o verso de Provérbios 1. Obrigado. É Provérbios 29, 25. Aí não, né? O Wilson troca o microfone para... Eu falei para você, tem que trocar o som. Ele te queimou. Vamos lá. Provérbios 29, 25, se você quiser conferir na sua Bíblia, o texto está lá. Eu espero que esteja, né? Tem como... Mira, tem como desligar a luz aqui? Não resolve, mas ajuda, né? Aí não é para ninguém dormir, hein? Dá para ir ainda? Tá? Então vamos assim, tá? Quem teme o Senhor cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu não sei se essa é a versão que vocês têm aí, é? Essa daqui eu não sei qual versão que é, uma versão mais jovem que eu usei no momento, embora você veja uma diferença aí. Aqui ele cai em armadilhas, na nossa versão ele arma, ele não é quem cai, é ele quem faz. Mas, como eu costumo dizer, quem teme o homem, ou quem teme pessoas, ou está armando ciladas para se ver livre, ou está caindo nelas porque não é livre. Mas vamos seguir. Esse é um dos textos que fala sobre isso, que está claro aí, é que as pessoas têm medo umas das outras. E essa é a explicação que você estava procurando a sua vida toda, para descobrir por que é que você não tem coragem de dizer na cara das pessoas aquilo que você devia dizer na cara delas. Essa é a resposta. Quando alguém fala assim: você já falou isso para ele? Você já disse isso para ela? Nosso coração chega para por alguns segundos. O nome disso, conforme a Escritura, como vocês puderam ver, tanto no Provérbio 1,7, falando do temor do Senhor, quanto no 29,25, falando do inverso, que é o temor de homem, essa é a resposta. Isso que você sente por alguns poucos segundos chama-se temor de homem. Não é uma coisa que a gente sempre tem. Não é. Um exemplo bem prático é Elias. Tem um momento majestoso de ausência completa de temor de homens. Elias encara 400 desses homens temíveis e os dizima, zomba da cara deles,
joga água na oferta, Deus manda fogo, está claro que Deus está com ele, está claro que ele é protegido do Senhor, está claro que ele não tem, ele encara tudo e todos. Pois tem uma mulher que diz: eu vou pegar esse camarada, e aí ele foge veloz para o monte, cacha uma caverna e diz: vou morrer. O temor do Senhor é assim: numa hora você é o herói da fé, no minuto seguinte você é uma vergonha para ela, da fé. O temor do Senhor tem essa dinâmica, esse ioiô que é terrível. Quando eu falo sobre isso, eu quero deixar claro que esses cachorrinhos que vocês estão vendo, parece um rato, né? Mas é um cachorro, né? Eu quero que você entenda que esses dois cães são do mesmo tamanho, mas essa é a maneira como eles se veem. E a razão pela qual eles se veem assim, embora eles sejam do mesmo tamanho, é porque eles têm medo um do outro. Então nós tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar. Você não tem medo de que a pessoa faça isso com você? Quem gosta de ser humilhado publicamente, levanta a mão. Foi o que eu imaginei. Tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. Quem gosta de ser desprezado? Quem gosta de ser rejeitado? Quem gosta de passar ridículo e não liga para isso? Você sabe que o palhaço ou aquela pessoa mais bobinha que gosta de ser ridicularizada, na verdade encontrou no assumir disso uma maneira de se esconder nisso. Todo palhaço é tímido, todo humorista é contido, todo mundo que se expõe e se ridiculariza cria uma barreira para que você não ridicularize ela. Ou seja, eu zombo de mim antes que você zombe de mim, porque eu morro de medo que você zombe de mim. É simples assim. A gente tem tanto medo de alguma coisa que a gente acaba correndo em direção a ela para ver se ninguém acha ruim a gente estar naquela situação. Mas aquilo nos amedronta. Passar ridículo, ser desprezado. Alguém gosta? Se você gostar de ser desprezado e levantar sua mão, eu vou desprezar você. Vou nem ver que você levantou a mão. Ninguém gosta, né? Ninguém quer dizer: não, eu não ligo se você me desprezar, e se eu te ignorar, você vai ficar bravo. A gente não gosta disso. E por último, tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir e ameaçar. Então essa é uma das perguntas que eu faço, não é? Que é constrangedora, de certa forma, mas você falou isso já para a pessoa? Não. Por que você tem medo? Que ela te bata? Te maltrate? Qual é o medo? O que você teme? E repare, poucas coisas fora desses três eixos compreenderão o nosso temor de homens. Ou é medo na área da humilhação e exposição, ou é medo na área do desprezo e da rejeição, ou é na área da agressão, da ameaça, da opressão. São três eixos aí que nós colocamos para dizer que pessoas são maiores do que Deus. Então, em última instância, temor de homens é considerar o homem maior do que Deus, como se tais coisas fossem suficientes para nos roubar a segurança de fazer o que Deus manda. É curioso porque nós vimos isso no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 8 a 10, Jesus vai preparando os discípulos para as dificuldades que eles vão ter quando eles forem na missão dos 70 pregar o Evangelho. Eles vão ridicularizar, eles vão agredir, e Jesus diz que não há desculpa para que eles não preguem o Evangelho, ainda que eles tentem matá-los. Ou seja, existe um perigo real, e Jesus não achou que o perigo real de agressão seria suficiente para que eles abrissem mão da missão que tinham de pregar o Evangelho. Mas todos nós temos essa missão, e nós não pregamos o Evangelho. Nota de rodapé. Essa aqui é uma nota lamentável, porque de fato a gente devia pensar no Evangelho como algo mais abrangente. Mas a gente não prega o Evangelho só para quem está fora da igreja. O Evangelho devia ser pregado principalmente dentro da igreja, uns para os outros.
E a maneira mais bonita da gente pregar o Evangelho seria vivendo ele na cara das pessoas, não é esfregando. Porque as pessoas também, acho que por falta até dessa orientação, têm entendido que temor de homens é vencido por grosseria. Como é que eu venço temor de homens? Quando eu mostro que eu não tenho medo. Mas essa já é a estratégia usada pelo leão da savana. Ele ataca porque ele tem medo, só que ele ruge de uma forma tal que você acha que a única coisa que ele não tem na vida é medo. Mas a gente sabe que os animais atacam porque tem medo. E tem horas que a gente precisa de cabresto, não é? A gente se torna como o cavalo ou a mula, sem entendimento. E atacamos as pessoas para que elas achem que nós não as tememos. Mas fato é que quando você ataca, você faz porque está com medo. A menos que você ataque por prazer, né? Não, eu sou sádico mesmo. Não tenho medo, não quero ver os outros sofrer. Mas a grande verdade é que nós não somos muito diferentes. Nós atacamos por medo. Isso está errado. Nós não devemos viver assim. Como a gente se livra disso? Como é que a gente caminha em direção a uma solução para esse problema? Então, o primeiro passo, claro, não estou no fim não, eu pretendo ainda descrever como é que essas coisas normalmente se manifestam. Mas dá uma olhada aí no caminho, porque no caminho de se livrar disso a gente vai esbarrar em algumas barreiras. Essa não é uma corrida sem obstáculos, é uma corrida cheia de obstáculos. Lutar contra o temor de homens é uma corrida de obstáculos. Então, o primeiro passo é reconhecer que o temor do homem é o tema principal, não só na Bíblia, mas na sua própria vida. Quando eu expus Jó, e onde eu exponho Jó, sempre causa um frisson eu dizer, sabe, aqueles arrepios, aquela aglomeração, chama a atenção que eu afirme que o grande drama do livro de Jó não é sofrimento. E que nem assim, por um momento, o grande tema do livro de Jó seja paciência. Até porque, quem já leu o livro de Jó, e eu sei que a Bíblia fala da paciência de Jó, mas quem foi conferir Jó, viu que Jó perde a paciência. E não é do tipo que ele demora para perder a paciência, ele perde a paciência no capítulo 3. Então não é um negócio do tipo que você vai demorar para achar Jó perdendo a paciência. Ele já amaldiçoou o dia do nascimento dele no capítulo 3. O grande drama do livro de Jó é uma outra forma de dizer exatamente o que nós estamos dizendo aqui. A pergunta, você poderia resumir assim, é: Jó, quem você vai temer? A Deus ou a perda da saúde? Quem você teme mais, Jó? O que você teme mais? Deus ou a perda da sua família? Aí vem a mulher de Jó e diz: Jó, o que você teme mais? Deus ou ao perder a sua dignidade? Morre com a sua dignidade. Jó diz: eu prefiro morrer sem dignidade. Depois vem os amigos de Jó. Aí você entende por que fala da paciência de Jó. Se você já deu trela com os amigos de Jó, haja paciência para ver o que eles vão falar. Qual que é o grande trama? A grande trama do livro, o que vai tornando o livro mais complexo, é que Jó teme tanto a Deus que ele não consegue pecar contra Deus de maneira deliberada. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. E eu pergunto: o que nós tememos mais do que a vida? A resposta devia ser Deus. O que você mais teme? Perder o seu único filho ou a Deus? A resposta tinha que ser Deus, mas não é. Não estou dizendo que não seja, eu estou só ilustrando. O que você mais teme? Não ter a oportunidade de ter filhos ou Deus? Eu estou pondo o dedo na ferida, né? O que você mais teme? Se a resposta
resposta não for Deus, qualquer outra resposta vai estar errada. Então esse é o grande drama da Escritura. Deus é o mais temível de todos os deuses. Fala, mas não existe outro Deus. Existem vários deuses competindo pela sua atenção. O Deus da família ideal, o Deus da situação financeira ideal, o Deus do relacionamento ideal, o seu Deus ideal. Mas o único digno do nosso temor é o Deus da Bíblia. Por que temos temores? Por que temos medo? Primeiro vamos vasculhar esse texto lá de Gênesis 3:7. Se você não conseguir enxergar, você pode conferir na sua Bíblia. O texto está no slide, pelo menos o trecho que eu quero salientar. Então o que você vai ver em Gênesis 3:7? Você vai ver a estreia do temor de homens, ou do temor dos outros, não é? Então, vamos para a estreia desse temor. Onde está a estreia? Porque, na verdade, eles não estão com medo só um do outro, ou da serpente, bem da verdade, nem tinham muito medo dela, mas eles estão morrendo de medo de Deus. Aí você fala, mas isso não é temor do Senhor? Resposta, não. Eles já não estão mais com o temor do Senhor. Eles tinham antes da queda. Mas repare que o temor deles não vem por conhecer a Deus, mas porque estavam nus. Então, como é que eu sei quando o temor mesmo de Deus é pecaminoso? Quando ele vem da vergonha. Então, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, eles fizeram? Se esconderam. Correram. Um outro nome para isso. Qual que é o nome que a gente dá quando alguém se esconde atrás da moita? Qual é o nome disso? Medo. Medo. Você acha que Adão se escondeu atrás da moita porque ele estava tranquilo da vida? Não queria escandalizar a Deus? Adão estava com medo. E essa consciência veio por conta da vergonha. E é assim que nós nos sentirmos na vergonha, expostos, vulneráveis, desprotegidos. Alguém aqui já passou vergonha? Não, só eu. Não me façam passar vergonha. Já passaram vergonha? Quem já passou vergonha aí na vida? Olha só. É ruim, não é? Passar vergonha é um negócio ruim? É ou não é? Fala a verdade. Isso que eu queria ver. Esse tipo de sinceridade que eu preciso. Ruim não, é horrível. Horrível. E você não se sente assim? Exposto? Você não se sente nu? Quando você também. Quem aqui já não sonhou em ir para a escola nu? Quem aquele sonho? Nossa, eu tive um sonho uma vez. E engraçado porque o sonho nunca você sai de casa pelado. Você acorda no meio do caminho para a escola, você olha e fala, gente, cadê a roupa? Mas eu tinha uns sonhos, mas eu sou meio maluco com meus próprios sonhos. Eu saí, acordei no meio do caminho, eu lembro do caminho para ir para a escola, e de repente eu estava pensando, gente, de onde eu estava na cabeça que eu saí, que ideia de sair pelado para ir para a escola? E a vontade de caçar alguma coisa na rua não tinha nada, né? A gente passa todo dia pela rua, tem um monte de entulho. No dia que você está sonhando, não tem nada na rua para você estampar, né? Aí eu me escondia atrás dos carros, pegava aquelas folhas, eu morava perto de lá no Rio, onde eu morava, tinha muita amendoeira. E as folhas eram uns bitelão desse tamanho. Aí eu pegava as folhas, me cobria. Mas o pior, que dava mais raiva no meu sonho, é que em vez de eu voltar para casa para me vestir, eu ia para a escola. Eu estou pelado no meio do caminho, em vez de eu voltar para casa para me vestir, eu insisto em ir para a escola. E a professora, eu tentando me esconder da professora, o único aluno sem roupa e achando que eu não ia ser notado. Mas não é assim? A gente fica com vergonha, mas a gente insiste, né? A gente nunca volta para trás. A gente
não desiste da situação. Então é exatamente isso que aconteceu. A razão disso é o pecado, a gente já sabe, o pecado inverteu o bom propósito da criação, não é? O pecado fez com que, no lugar de eu conhecer e ser conhecido, eu resolvi fugir, tá? E encoberto na nossa vergonha do pecado, logo apareceu uma outra forma de humilhação que intensificou ainda mais a primeira. Era o resultado de ser vítima do pecado de outros, ser enganado, ser ofendido pelo outro. As vítimas sentem constrangimento, humilhação, desonra por causa do pecado dos outros contra ele. Então a coisa foi piorando. Eu estava com vergonha por causa do pecado, e depois eu descobri que ficar nu não era a pior coisa que podia me acontecer. Conseguiu ser pior. Quer ver? Eva também estava nua como Adão. Mas quando Deus apareceu e finalmente os pegou e os cobriu, ele perguntou: quem é que fez vocês saberem que estava nu? Aí Adão foi e tirou a roupa de Eva. Ela. Ele não fez isso fisicamente, mas ele impingiu o temor. Foi a mulher que tu me deste. Conseguiu piorar a situação. E eles se sentem como se estivessem debaixo do olhar totalmente revelador uns dos outros. Mas existe uma diferença entre os dois. A vergonha pelo pecado é algo que trazemos em nós, e a vergonha por causa dos outros é algo feito a nós. Isso é bom para a gente diferenciar questões ligadas à culpa, tá? Nem sempre a culpa é nossa, mas às vezes é. Mas às vezes a culpa é dos outros, embora nem sempre seja. Mas é importante que a gente mantenha isso em equilíbrio. Você carrega uma culpa que te envergonha naturalmente. Uma vez o pastor Paul Tripp, pregando em um congresso, e eu estava assistindo, disse: eu não quero ir muito longe. Era terça à noite. Mas se eu dissesse que na cama de vocês à noite eu coletei imagens do seu dia e escolhesse 4 de vocês nessa multidão para passar aqui no telão o que vocês falaram, pensaram e fizeram de segunda até agora, quais se candidatariam como voluntários? Aí falou: vocês estão tranquilos? Porque eu não tenho esse poder. Mas e se no lugar de convidar, eu começasse a mostrar as imagens? Quem estaria tranquilo só do que você fez de segunda até agora? Eu me pus a pensar: meu Deus, a gente peca tanto que se ele mostrasse de segunda até agora, isso já seria uma vergonha. Já seria uma vergonha. Esse é o que a gente chama de vergonha do pecado. Mas a vergonha de ser enganado, de ser vítima do pecado do outro, também é grande. Há algumas semanas atrás eu visitei uma moça com outro colega capelão que havia sido estuprada. É uma coisa que tira a gente do sério. Levanta em nós toda a ira e ódio que a gente tem esse pecado hediondo. E ela foi vítima do pecado, ela não causou o pecado. Mas a vergonha de ter sido alcançada pelo pecado de outro era muito grande. Pecados são cometidos contra nós, também nos envergonham. E a gente hoje chama de vergonha alheia, mas a verdade é que o pecado dos outros também nos atinge. Aqui são alguns livros que têm falado bastante sobre esse tema, só uma amostra, não é? A Máscara da Vergonha, Vergonha e Orgulho, Não Há Lugar para Se Esconder, Adeus, Vergonha, Ai, Que Vergonha, esse é um livro infantil, Ui, Que Vergonha, outro livro infantil, não é? Livros que falam sobre vergonha. Quando você percebe que a vergonha é quase intercambiável com a baixa autoestima, fica difícil encontrar um livro que não discuta esse assunto. E o que acontece é exatamente isso.
Hoje não se fala mais de vergonha, porque não se fala mais de culpa. Pessoas não são culpadas, pessoas não sentem vergonha, pessoas não têm pecado. Que pessoas têm? Baixa autoestima. Isso se você já não andou usando esse jargão miserável por aí. É claro que eu estou provocando você, porque se você se sentir ofendido ou não gostar porque você tem baixa autoestima, eu fico chateado porque eu falei: "Ô pastor, já tem uma autoestima baixa, o senhor ainda fica falando lá que quem sofre disso é miserável." Eu falei: o que você vai fazer? Se matar? Quer que o povo sinta falta de você? Vai se vingar contra a sociedade, nos fazendo sofrer do mal da sua ausência? Porque é isso que eles fazem. Se é que você já não se viu tentado a fazê-lo por causa de vergonha, por causa de pecado, não precisa levantar a mão. Mas quem já não pensou em morrer depois de ter cometido um pecado que, se descoberto, lhe causaria vergonha? Não é para falar. Mas se for mentira, diga: eu nunca. Que bom, eu vou dar graças a Deus porque eu vou conhecer alguém que não tenha passado por isso. Não estou dizendo que você cogitou de verdade, mas que já passou. Assim, eu não tenho medo de me matar, Senhor, mas bem que o Senhor podia mandar um carro para me pegar, né? Porque você não quer morrer, mas você quer morrer. Eu não quero me matar, mas bem que eu podia dar uma morrida de leves, né? Para ninguém ficar sabendo. E também, se ficar sabendo, depois vai ficar com dó, né? Perdoa. Não é isso? Pois é. Estamos fazendo um grande desserviço, regando as pessoas com uma aprovação não merecida. Mas quando que a gente rega as pessoas com aprovação não merecida? Quando nós tentamos jogar a estima delas para cima, quando nós tentamos alimentar a autoestima delas. Quando a gente faz isso? Nas coisas mais corriqueiras. Um colega pastor estava numa roda onde todo mundo começou a falar das suas desgraças. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não dou conta disso, eu não dou conta disso. E aí viraram para ele e falaram: e você? E ele respondeu: eu não sou tão bom assim. Eu não consigo ser tão bom assim. Um ficou meio sem graça, porque eles não estavam falando de serem bons. Mas a ideia é que quanto mais você diz que é ruim, mais as pessoas dizem que você não é tão bom assim, não é tão ruim assim. Não é? Fala a verdade. Eu sou um desgraçado, que isso? Né? O professor Douglas erra e fala: gente, desculpa. Que isso, Douglas? Nem notei que você errou. Que dedinho lá, achei até que era jazz. Não é? Não era, não? Errou? Não, errei. Que nem um exemplo, porque vocês estão sempre na frente, não é? Desafinou. A culpa é do som, é da caixa. Nunca é minha. Isso causaria vergonha. Mas, gente, desculpa, não dá para disfarçar. Desafinei. Que isso? Você tem uma voz linda. Não é isso? Tô bonita. Assim, linda essa roupa. Você percebeu que eu emagreci? Nossa, foram 20 quilos. A gente gosta disso, né? A gente gosta de dizer que tá gordo, os outros dizer que a gente tá magro. A gente gosta de dizer que tá feio, os outros dizer que a gente tá bonito. A gente gosta de dizer que desafinou, porque falam que a gente canta direitinho. A gente está dando aprovação não merecida. A gente adora fazer isso com criança. Porque não pode, né? Criança não pode ter baixa estima, senão vai tomar Rivotril, tadinha. Né, coitado? Não pode falar mal, não pode dizer que ela errou, não pode dizer que está desafinado. Tem que tá lindo. Ele parece um ninho de vespa, mas está lindo. Não. Por que a gente não ensina? Por que a gente não senta e não corrige? Por que a gente diz, apesar de não estar tão bonito assim, é possível melhorar? Porque não investimos tempo. Porque nós não queremos mexer na autoestima. Então o problema não é que as pessoas nos rejeitam. A sociedade criou uma maneira de se proteger dessa rejeição, se proteger dessas agressões. O problema é que nós realmente não somos aprovados.
E o que nos incomoda e que a gente tenta compensar com a aprovação dos outros é que no fundo, todos nós sabemos que alguém, mas alguém que a gente não sabe exatamente o nome, mas que é capaz de olhar através de nós, esse alguém não nos aprova. Então preciso que várias pessoas repitam que eu tenho aprovação, para que essa sensação de desaprovação passe. Em outras maneiras, eu estou tentando negar que a voz que Deus colocou no meu coração, chamada de consciência, me alerte que Ele, Deus, não me aprova. E você busca autoestima, como disse um colega pastor, ao invés de buscar estima do alto. Deus tinha que gostar de você e não você gostar de você, porque o seu problema não é que você gosta pouco de si, o seu problema é que você gosta demais de si e pouco do seu próximo e menos ainda de Deus. Aí vem João dizendo: se você diz que ama quem você vê e não faz o que pode, imagine quem você não vê que é Deus. Aí depois você tem Jesus indo de trás para frente, não é? Dizendo: o seu problema é que você ama pouco os outros, então passe a amar os outros igual você se ama. Isso já seria uma grande vantagem, mas você tem que amar a Deus primeiro. Aí o que a doutrina da autoestima fez? Inverteu o quadro. Eu não posso amar a Deus porque eu não me amo, então eu preciso me amar primeiro para poder amar a Deus. Só que você é tão... Eu digo você, porque todos nós somos assim. Nós somos tão encantadores que nós nos encantamos conosco mesmos e nos esquecemos de amar a Deus. Então quem precisa primeiro se amar para amar a Deus, nunca vai amar a Deus. E sim, eu estou falando contra quase tudo o que você ouve na TV, no rádio, inclusive no que você acredita, porque você precisa ouvir a verdade. E a verdade é que você não tem coisa de autoestima, coisa nenhuma. Esse papo não é bíblico. O papo bíblico é: você se ama demais e você não é tudo isso. Você não é tão bom assim. Você é menos. Por isso Paulo adverte: ninguém pense de si mesmo além do que convém, a mais do que é conveniente, porque nós nos achamos o máximo. E é o que eu já disse a vocês em forma de brincadeira: eu sou a pessoa mais legal que eu conheço, e a mais bonita está sempre no espelho quando eu apareço. Você só discorda de mim porque quando você vai no espelho, você vê uma pessoa linda, e essa pessoa não sou eu. Você diz: eu não posso concordar com você porque é a pessoa que eu acho mais bonita, só aparece no espelho quando eu estou na frente dele. E assim, ad eterno, não é? O Flavinho também, a Adriana também, e por aí vai. Ou não é assim? Você vai dizer assim: não, pastor, eu sou feio. Aí você quer que eu diga o quê? Não, não é tanto assim, não. Até que você é lindo. Então esse interesse maciço na autoestima e na autovalorização existe porque ela está tentando nos ajudar com um problema real. Não existe um problema real. A raiz da causa do temor do homem está no nosso relacionamento com Deus. Estamos nus ainda e precisamos de uma cobertura para o pecado que somente Deus pode oferecer. Então, por que o temor de homens acaba sendo um negócio benéfico? Porque ele revela as nossas... Eu não sei como é que faz isso no plural, então alguém me corrija aí se eu errar. Mas o temor de homem revela as nossas nudezes. Não sei se é assim que fala, não, mas... trocando em miúdos, existem partes de nós que estão nuas. E qualquer parte nossa nua nos envergonha. É simples. De vez em quando... Vocês sabem como é homem é um bicho desligado, largado, e a gente esquece de subir o zíper. Então de vez em quando, não acontece mais, mas nossa, no começo do casamento não estava acostumado com as pessoas me ajudando, né? Geralmente elas me ridicularizavam, mas eu casei com alguém que tem obrigação de se importar comigo. Ela ficava lá no fundo, quando eu comecei o pastorado,
dizendo para eu levantar, e eu não sabia o que era, estava acostumado com isso, dava pinto, quando eu olhava, morria de vergonha. Não é nada demais, mas é meu, né? Então vamos esconder aqui. Mas isso acontece se a camisa estiver rasgada, não é? Se o suor aparece, eu que esqueço de sair e pentear o cabelo, graças a Deus tem espelho no elevador, mas é uma desgraça, porque eu já estou sem pente. Aí eu olho e falei, gente, que é isso? O que é esse negócio aí? Esse ninho na minha cabeça. Mas reparou que cada parte nossa nua causa vergonha? Se alguém chegasse delicadamente, e eu estou avisando que eu vou passar a fazer, que agora eu já avisei, de você chegar com uma moça, você chega na igreja linda, cheirosa, maravilhosa, escova feita, mas você não percebeu que o jantar do namorado, né, acresceu a você delícias, e você ficou assim mais corpulento. E aí aquela camisa que antes servia, não serve tão bem assim. O botãozinho abriu, porque o botãozinho também já estava no sofrimento, né? Pensou que seria, tá aparecendo. Como é que você se sentiria? É ruim? Então toda parte nossa nua que aparece causa vergonha. O que é o temor de homens? São áreas da nossa vida que não tem cobertura e que a gente vai percebendo a nudez presente ali. Isso leva a gente à vergonha. Só que a gente pode lutar. A gente pode assumir a vergonha e pedir ajuda, ou a gente pode atacar o outro. Não, a blusa é assim mesmo, é para mostrar. Ele pode dizer, não, eu deixei assim porque eu estava com calor, precisava refrescar. Você pode dizer, não fui eu que rasguei, foi um acidente. Você pode atacar as pessoas. Você está falando de mim aí, essa roupa sua. E, você vai sempre entender o temor de homens da mesma perspectiva. Então nós precisamos ser compassivos quando recebemos confrontação, mas ao mesmo tempo conscientes quando formos fazer. Não fique bravo, a sua ira vai se acender, mas saiba que pessoas não recebem bem confrontação de temor, elas reagirão. Nós estamos aqui para aprender a reagir da melhor maneira. Por que as pessoas reagem mal? Coloque-se no lugar delas. Elas se sentiram nuas, e quanto maior o pecado, maior a nudez. E quanto maior a nudez, ai que vergonha. Tranquilo até aqui? Aí onde que mora o problema? No nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus já sabe que está nu. Quem tem um relacionamento com Deus já sabe que está errado. Então quando alguém te lembra que você está errado, não deveria ser necessariamente uma novidade. Não deveria ser necessariamente algo que te envergonhe, porque a vergonha daquele pecado teria sido jogada sobre Cristo. Então você tem a possibilidade de fechar o botão, subir o zíper e dizer obrigado, meu irmão, por me ajudar a cobrir minha nudez, para que a minha dignidade não venha disso, mas de Cristo. Deveria ser assim, mas ai que luta. Então, qual é a resposta de Deus para isso? Parece simples, mas quanto mais simples, mais profundo é. Lembre-se de que na morte, ressurreição e ascensão de Jesus através da fé, Ele cobriu você com mantos de justiça. Ele removeu sua vergonha. Então o problema principal não é o olhar dos outros. No final das contas é o olhar de Deus que nos interessa. Por que o Salmo 139? Se você quiser abrir, você pode abrir lá. Salmo 139. Por que o Salmo 139? Porque deveria causar em nós um grande incômodo, e é com ele que eu vou terminar, por conta do horário. Deveria nos causar um grande incômodo. A gente lê a Bíblia meio que numa batelada só, num todo só, e não digere isso aos pouquinhos. Vamos degustar
esse versículo aí. Qual é o versículo que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces? O 1. É isso? Obrigado. O 1. Qual é o grande problema? Às vezes a gente tem vergonha do próximo. Eu não sei se era assim com vocês, mas geralmente quando você casa, você entra em um matrimônio, você está doido para descobrir a nudez do outro. Eu não estou sendo muito claro por conta das crianças presentes. Mas ao mesmo tempo, quando o outro vem descobrir a sua nudez, você fica com... A menos que você não esteja com vergonha, né? Mas quem já passou por isso no começo do casamento? É uma troca de vergonhas. Você quer se expor, mas quer fazer isso aos poucos. Então começa no breu, vai para a penumbra, né? Vai até que quiçá um dia, quem sabe, luz esteja presente nesse momento. E o pior é que a luz raia, depois ela começa a apagar de novo, né? O tempo vai passando, a beleza vai se esvaindo e a gente vai tendo que desligar a luz. Vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer de olho fechado, se a gente quiser evitar toda a vergonha. Não é por aí. A Bíblia quer que essas vergonhas sejam claras para o casal. Aí você fala: pastor, mas hoje o senhor está falando muito disso, não é? Não, na verdade não. Na verdade, o livro que me ajudou a ver isso mostrou que a gente devia explorar isso com menos vergonha, porque o nosso relacionamento com Deus é de marido e mulher. Somos a esposa do Cordeiro. E isso demorou a entrar na minha cabeça tão machista alguns anos atrás, de dizer que eu sou esposa do rei. Mas todo mundo aqui, homem e mulher, é esposa, por conta de ser parte da igreja, esposa de Jesus. E o dia do casamento é como um casamento igual que você passou. Vai ter festa, vai ter alegria e vai ter nudez. A parte boa é que quando formos expostos, isso deveria fazer a gente morrer de medo de pecado, né? Porque no dia do casamento vai ter nudez. Existem duas partes boas. Primeiro, que igual como num casamento, a nudez é sempre para o marido. Cristo sabe dos seus pecados. E você vai ser lembrado do porquê Cristo é tão importante para você antes de entrar no céu. Ele vai te desnudar. A segunda parte, que também é boa, é que Ele não só te cobrirá, como toda nudez no casamento precede o amor. Você vai entrar no céu, mas não sem antes deixar bem claro por que você está entrando no céu. É graças a Cristo. É graças a Cristo. Então, o olhar de Deus é isso que incomoda. Senhor, tu me sondas e me conheces. A coisa é tão grave nesse salmo que mais para frente ele vai dizer que o Senhor me viu a substância ainda sem forma. Ou seja, você já viu, você já acompanhou uma gestação? Você já viu que coisa linda que é aquele trem com 2 olhos, uma testa enorme, coisa estranha? É feio. E você não quer ser visto feio. Que hora que nasce lindo, né? Não é isso? Claro que nasce, você acha lindo o seu, não é? Eu sempre brinco assim quando eu vou dizer: você não acha lindo? Falar, mas é a cara do seu joelho, né? A gente acha lindo, mas é bem mais bonito do que era antes. Concorda? Deus nos viu. E Deus ainda nos vê. E eu acho que é interessante você pensar que, como um parto espiritual, sendo formados no útero do mundo, para o dia do encontro com Cristo, onde seremos de uma vez por todas perfeitos, onde o corpo mortal dará luz ao corpo eterno, a alma trabalhada agora imperfeita dará luz a uma alma perfeita e incorruptível. Nós somos hoje a feiura informe de uma gestação espiritual, e Deus nos vê.
Então, o temor de homens revela, a doutrina do temor de homens revela qual olhar nós temos nos importado mais. O salmista está cantando até praticamente o fim. Por que ele vai dizer que ele odeia os inimigos dele? Por que ele quer ver todo mundo morto? E o que incomoda o autor do texto, do Salmo 139, não é que as pessoas sabem o que ele pensa, não é que as pessoas conhecem a opinião dele sobre os seus inimigos. O que incomoda ele de uma forma tal que ele se vê constrangido a assumir é: o Senhor me vê, o Senhor sabe. Então, já que o Senhor sabe, não adianta eu tentar me esconder. Está aqui. Sabe os meus inimigos? Está ou não está no final do Salmo? Olha lá. Eu os abomino com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ele não diz isso? Logo em seguida ele retoma, lá no finalzinho, ele retoma a consciência. Ai, Senhor, sono do meu coração, me limpa. Eu me abri, agora o Senhor me cubra. Eu me desnudei, agora o Senhor me vista. Eu expus o meu pecado, agora o Senhor me limpe. O temor do Senhor vai trabalhar, e a gente vai continuar a falar sobre isso, tem mais alguns slides. O temor do Senhor vai começar a trabalhar com isso. Qual olhar te incomoda mais? Quem que te vendo te traria vergonha? E a resposta começa a ficar clara. Se tem um olhar penetrante que deveria nos incomodar, esse olhar é o de Deus. Tem um hino, eu não lembro se está no nosso hinário, mas ele eu acho que não. Eu acho que é de Lutero, e eu acho que nós não temos esse hino. Lutero escreveu mais do que um hino, mais do que Castelo Forte. E um desses hinos, há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de cantá-lo num coral, e eu me lembro desse incômodo que Lutero tinha e de como ele colocou isso de maneira poética. Ele está falando de se apresentar diante de Deus, é um requiem, então é uma música bem profunda, bem dark. Em determinado momento ele diz assim: mas, ai, como hei de suportar teu penetrante puro olhar. Essa devia ser incômodo. Se lembras meu delito. Essa é a letra. Mas ai, como hei de suportar teu penetrante puro olhar, se lembras meu delito. Eu estou sem voz para fazer o grave. Aquela música para... Meu Deus vai me olhar e vai lembrar. Aí ele diz de Cristo e de como Cristo limpa isso. Isso é uma coisa que devia nos incomodar. É o que Deus nos vê. De modo, a gente vai chegar a isso no fim, mas eu já adianto, de modo que, se temos que temer alguém, esse alguém tem que ser quem enxerga penetrantemente o nosso delito. Temor de homens versus temor do Senhor. É para isso que essa aula serve, para que a gente comece a caminhar do temor de homens rumo ao temor do Senhor. Depois que a gente terminar temor de homens, a gente vai voltar a trabalhar questões ligadas a culto, oração e domingo, como nós temos trabalhado nesse trimestre. Então, aguardem, nós continuamos nesse caminho, não nos desviamos. São doutrinas que são importantes para a gente começar a entender coisas e outras. Aliás, temor de homens vai ser muito útil quando nós falarmos sobre oração, não é? Quem é que já não sentiu tontura quando foi orar em público? Quem é que tem vergonha de orar em público? Vergonha é temor de homens, porque se você ora para o mesmo Deus no privado, aqui não é diferente.
Então tudo isso é útil. Então guarde isso no coração. Irmãos, vamos encerrar, vamos orar.